Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Sabotagem em Nave da Aliança Ashtar, compartilhando experiência astral. Esse é o nosso tema da data de hoje. Só para poder deixar como referência, hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Dando a prévia do vídeo. Nesse vídeo nós estaremos falando sobre uma experiência astral que tive, como na maioria dos vídeos. O relato se refere a uma sabotagem que ocorreu em uma das naves da Aliança do Comando Ashtar. Passado este relato e seus desdobramentos e os detalhes ocorridos. Então essa é a temática deste vídeo. Introdução ao conteúdo. Essa é uma experiência de projeção astral que tive. Registrei no meu diário, estou compartilhando com vocês neste vídeo. O objetivo é passar a experiência sem entrar em aspectos dogmáticos, como sempre costumo falar em todos os meus vídeos. O contexto dessa experiência. Essa experiência astral que tive é a segunda experiência que tenho com a Aliança do Comando Ashtar. Então esse já é o segundo vídeo com essa temática. A primeira experiência está no vídeo 03, Contato do Comando Ashtar, que faz parte da playlist Experiências Transcendentais, que deixarei no final do vídeo como vídeos indicados. Tá? Então, quando terminar esse vídeo, vocês vão ter a indicação de 2 vídeos, e um desses vídeos é esse outro vídeo que eu recomendo que vocês assistam, que é o vídeo chamado Contato do Comando Ashtar. Aqui nesse vídeo aqui que eu estou gravando, abordo essa experiência, né, de sabotagem de uma nave da Aliança do Comando Ashtar, essa nave foi sabotada e sua tripulação completamente destruída. E minha presença foi requisitada ali no local para fornecer energias específicas para auxílio na investigação sobre o que ocorreu ali. Só percebi isso depois que cheguei no local, porque eu não fui avisado previamente, mas obviamente o Comando Ashtar sabe que eu estou disponível para o que eles precisarem. Somente depois de algum tempo, depois que eu cheguei naquele local, é que eu percebi qual era a minha missão ali e o porquê eu estava naquele local. Então, basicamente, esse é o contexto de todo este relato. Tá? Esse relato eu registrei no meu diário, como eu costumo falar, eu registro todas as minhas experiências no diário para que eu não perca os detalhes e não me esqueça, né, dos detalhes da experiência, né, porque com o tempo a gente acaba esquecendo dos detalhes, porque é uma experiência com informações muito sutis. Então, relato do meu diário, dia 16 de 12 de 2022, 16 de dezembro de 2022. Início da viagem. Após a janta, me coloquei em estado de meditação, fechei os olhos, e assim que fechei os olhos, me vi sendo transportado para o espaço sideral. Dessa vez, nem deu tempo de fazer nenhum tipo de preparação energética antes da projeção. Já fui transportado automaticamente pelas consciências superiores. Normalmente, quando eu vou fazer um tipo de projeção astral, eu costumo me preparar, fazer todo um processo energético de alinhamento dos chakras, etc., antes de partir propriamente para a projeção. Mas como havia uma certa urgência, assim que eu me coloquei em estado de meditação, os seres espirituais de alta dimensão já me puxaram e já me transportaram, né, me teletransportaram e me guiaram nessa viagem até o local designado. Mas diferentemente das outras vezes, dessa vez me vi sendo transportado em alta velocidade por um vórtice de luz. À medida que eu ia em alta velocidade por ele, via o tempo e o espaço e as galáxias passando em alta velocidade diante de mim. Então foi isso que ocorreu nessa experiência. Chegada ao local. Até eu chegar, ocorreu que eu fui transportado ali em alta velocidade, guiado pelos seres interdimensionais, passando por um vórtice de energia, né, onde eu via a luz e as galáxias, as estrelas passando diante de mim, até eu chegar em uma área escura e vazia. Então, essa foi a minha chegada ao local. Fiquei ali, né, viajando no tempo e no espaço,
até chegar numa área escura e vazia. Na hora que eu cheguei ali, eu não sabia exatamente o que era. Fiquei ali por um tempo, e após algum tempo percebi que não estava mais no espaço, estava em outro lugar. A princípio parecia ser uma caverna. Estava escuro, e aos poucos meus olhos foram se adaptando à escuridão. E eu comecei a visualizar o lugar e vi o teto redondo, e parecia ser uma caverna. Mas ao andar naquele lugar havia muito pó, e ele subia à medida que nos movimentávamos, né? Eu falo nos movimentávamos, na realidade era eu que estava movimentando e os seres espirituais estavam ali me acompanhando, né? Os seres interdimensionais, mas eu não conseguia ver eles. Percebi que eu não estava sozinho, os anjos e seres de luz me acompanhavam e eram vários, não era apenas um. Mas não pude distinguir nem a quantidade e nem os seus nomes. Sentia suas presenças, mas não conseguia vê-los e nem distinguir as suas formas. Então foi dessa forma. Obtendo a visão interna da nave. Até o momento, eu ainda não conseguia enxergar direito, ainda estava meio escuro, não havia visão clara do lugar. Fui descendo por aquele lugar que parecia ser uma caverna e desci em direção ao lugar mais baixo que parecia ser uma espécie de rampa. E aí percebi que lugar era aquele. Então, até o momento, eu achava que era uma caverna, porque estava escuro. Depois que eu viajei pelo tempo e espaço, cheguei numa área escura e por algum tempo fiquei sem saber onde eu estava. Se eu estava ainda no espaço ou em outro lugar. Eu percebi que eu não estava mais no espaço, estava em um lugar físico, parecia ser uma caverna, né? E aí depois que eu desci pela uma rampa, tinha como se fosse uma área rebaixada, eu desci, e aí eu percebi claramente que lugar era aquele. Vi claramente era uma nave. Passei a ter uma visão ampla e clara da maior parte do conjunto, da parte de dentro da nave. Um dos seres de luz que estava comigo disse o seguinte, que aquela era uma das naves da frota estelar, pelo que eu entendi tinha vínculo com o Comando Ashtar, e que estava em missão secreta quando foram atacados e caíram neste planeta. Então, obviamente, ou estava dentro de uma nave em outro planeta que não era nem dessa galáxia aqui, pelo que eu entendi. Obtendo detalhes sobre o ocorrido. Eu estava ali com eles para ajudar na investigação, fornecer energias adicionais que eles precisavam usar ao efetuar aquela investigação. Eles me disseram para não se preocupar com todos os detalhes da investigação, pois eles estariam comigo o tempo todo, estariam investigando cada minúcia daquela nave de forma que, enquanto eu estiver vendo uma coisa, eles estariam vendo outra e sondando tudo. Então foi isso que eu vi ali. E foi isso que eles falaram comigo. Eu vi vários corpos carbonizados, parecia que a nave sofreu um tipo de ataque que fritou a todos por dentro. E essa nave, quando eles foram atacados e não puderam mais controlá-la, a nave ativou o sistema de emergência e a inteligência artificial conseguiu pousar a nave em um planeta mais próximo. Então foi isso o que ocorreu. O sistema de defesa da nave. Este ataque foi muito incomum, pois o sistema de escudos da nave ainda estavam ativos e havia na nave dois tipos de escudo. Um escudo de energia externa, né, envolvendo o exterior da nave, que ainda estava ativo, pois a nave contém um tipo de gerador de energia infinita. E o outro escudo era mental, composto por seres altamente treinados e hábeis em defesas energéticas, para impedir que a nave fosse espionada através de um corpo astral ou mental. Este escudo biológico mantinha as consciências intrusas longe. Então era essa a função desse escudo biológico consciencial. Vi quando desci a rampa, uma área continha várias cadeiras, e era uma quantidade grande de seres, né, de 20 a 30 eu estimo, pela quantidade de cadeiras que tinha ali. Era como um grande salão com várias cadeiras. Do teto saíam fios que eram ligados a um capacete e colocavam todos em rede e amplificavam suas capacidades mentais para fazer a defesa energética biológica daquela nave, pois ela tinha uma missão muito importante. Então, cheguei numa área ali que tinha umas 20 ou 30 cadeiras, mais ou menos,
de cima, assim, do teto saía como se fossem uns fios e tinha um capacete interligado nesse fio. O capacete ficava suspenso por esse fio e esses seres colocavam esse capacete e todos se ligavam em rede, né, na mesma rede energética, e eles conseguiam criar um escudo de energia mental ao redor da nave que impedia com que seres, né, pudessem espionar aquela nave através de corpos sutis, como o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo astral. E aí eles bloqueavam esse acesso e não permitiam que nenhum tipo de espionagem ocorresse ali dentro. Eles foram atacados por uma arma desconhecida. Essa arma passou pelos escudos de energia sem danificá-lo, passou pelos escudos mentais e atingiu a todos os tripulantes da nave, que queimaram de dentro para fora, muito semelhante a micro-ondas, e todos eles foram carbonizados. Alguns ainda tiveram uma sobrevida e tentaram deixar seus pensamentos gravados de forma energética no teto da nave, para que fossem recuperados posteriormente, de alguma forma. Usaram técnica de imbuir pensamentos e intenções em objetos físicos, pois aquela realidade eles interagiam fisicamente com ela. Então foi isso o que eu vi. Detalhes adicionais sobre a investigação do ocorrido. O comandante conseguiu algum tempo, o comandante da nave, né, conseguiu algum tempo para fazer a gravação de algumas informações em algum aparelho que estava torrado na sua mão. O cristal usado no aparelho, o que foi me dito, apesar de estar um pouco avariado, conseguiu resistir àquelas altas temperaturas, pois havia sido extraído de um dos maiores vulcões em um dos planetas onde aquela tropa estava alocada. Então o cristal fornecerá informações importantes. Então eles conseguiram recuperar esse artefato ali, era um cristal quadrado, estava um pouco danificado, mas eles conseguiram retirar ali da mão queimada do comandante, estava totalmente carbonizada, eles conseguiram remover e vão investigar, né? Já estão investigando, isso já ocorreu já faz tempo, e estão investigando o ocorrido através das informações que continham naquele cristal. Outra coisa que eles avaliaram é que nenhum dos atacantes colocaram os pés na nave, porque eles detectam isso através de energias dos tripulantes. Então, quando há algum tipo de ser diferente, esse ser biológico emite um tipo de frequência energética que fica o rastro energético ali dentro da nave e eles conseguem detectar, mas eles não detectaram, pelo menos, nenhum traço energético diferente. O que foi dito é que esses inimigos eles não quiseram deixar nenhum rastro energético para não serem rastreados, né? O único rastro energético que foi encontrado ali foi da arma que eles atacaram, mas havia um misto muito grande de rastros energéticos de diferentes espécies, o que vai demorar um bom tempo para montar o quebra-cabeça e tentar rastrear essas energias e de como elas foram concebidas e utilizadas. Ocorre que algumas energias específicas são utilizadas ou criadas ou desenvolvidas a partir de certos planetas por conta de características específicas de estrelas em certas regiões, ou por características específicas de componentes químicos ou físicos ou biológicos, ou mesmo componentes de determinados cristais que emitem certa frequência energética. Então, baseado nesses componentes de energias muito específicas, os seres interdimensionais de luz ali conseguem rastrear a origem, né, onde foi que essa energia foi obtida, em que sistema solar, em que planeta ou de que raça. Então havia nesse artefato que foi utilizado um misto muito grande de energias diferentes. Então isso quer dizer que esse artefato foi desenvolvido com uma quantidade grande de componentes de diversas raças diferentes e de diversos sistemas planetários diferentes. Então esse misto de energia era o que estava sendo detectado ali, né? Que é o misto de energia que vem do artefato que foi explodido ali dentro, que emitiu essas energias e ficou o resíduo dessas energias ali dentro da nave. E aí eles conseguiram captar, mas vão ter um certo trabalho, porque remete a uma grande quantidade diferente de raças, e de planetas e de sistemas diferentes, né, no espaço. Então eles vão demorar um bom tempo para montar o quebra-cabeça e tentar rastrear essas energias e de como elas foram concebidas e utilizadas.
Me disseram que as almas envolvidas naquela situação já haviam sido coletadas, ou seja, pelo que entendi, elas já haviam sido reincorporadas no sistema de reencarnação. Do sistema mais próximo que abrigava a vida inteligente, né? Porque ali onde essa nave estava não era um planeta com vida inteligente. Então, o sistema mais próximo acabou captando esses espíritos e essas almas e incorporando, né, no sistema kármico ali do planeta. Né? E eles passaram a renascer naquele planeta e nascerem como seres biológicos ali. Mas pelo que eu entendi, eles estavam tendo dificuldades, os seres interdimensionais de luz, em entrar em contato com esses seres que acabaram perdendo a vida ali naquela sabotagem, devido aos processos biológicos pelos quais esses seres estavam passando. Alguns estavam em idade muito nova, né, como crianças ou bebês, e alguns outros ainda estavam sendo gestados, o que dificulta o contato para se obter informações adicionais sobre o ocorrido. Né? Detalhes adicionais da sabotagem. Na realidade, eu nem sei dizer há quanto tempo aquela nave estava ali, naquele planeta, e nem há quanto tempo eles descobriram o ataque e a localização da nave. Depois me foi mostrado o planeta. Né? Eu saí da nave e fui ver o planeta. Era um planeta sem atmosfera. Óbvio, eu estava no corpo astral, então o fato de ter atmosfera ou não ter não afeta, né, o tá dentro ou fora da nave, o ter ou não oxigênio, é irrelevante. Depois me foi mostrado o planeta. Era um planeta sem atmosfera, primitivo, parecia ser completamente feito de ferro, o que deve gerar uma interferência magnética gigantesca, o que pode ter dificultado a localização da nave. Então, pelo fato de que o planeta era um planeta metálico, completamente feito de ferro e que gerava um campo magnético muito grande, isso dificultou, porque essa nave sumiu. Ela tinha um rastreador, mas por conta dessa interferência desse campo magnético, o rastreador não conseguia transmitir, né, com precisão a sua localização. E isso acabou dificultando um pouco as equipes de resgate conseguirem localizar a nave ou descobrir o que ocorreu com ela. Perguntei onde era esse planeta, né? E eles falaram para não se preocupar. Se eu precisasse voltar ali, eles me trairiam, se fosse necessário. E me trariam ali de novo, se fosse necessário. E não faria diferença, já que o universo é amplo e é repleto de planetas e eu não saberia me localizar. Claro. Eles me disseram que sondaram cada detalhe daquela nave e a prioridade era descobrir o que ocorreu, pois tal arma poderia deixar parte da frota exposta, né, da frota estelar da Aliança Ashtar, né? Óbvio que existe naves com sistemas de defesas mais reforçados, mas esse tipo de ataque nunca obteve sucesso, mesmo em naves menores, como aquela. Por isso é tão preocupante. Então, pelo fato de uma nave ter sido, né, sabotada de uma forma tão efetiva, né, isso deixou os seres dimensionais de luz, né, que fazem parte aí do comando da frota estelar do comando Ashtar, muito preocupado, porque outras naves poderiam, se eles não descobrirem rápido o que foi que ocorreu, outras naves poderiam ser vítimas desse tipo de sabotagem. A poeira que havia na nave era parte dos corpos dos mortos que havia virado pó. Então, quando eu entrei ali, eu comecei a andar, eu via o pó subindo, né, e não entendia como é que normalmente cavernas não tem pó. As cavernas normalmente são úmidas, né, e o chão é bem sólido, né, e ali eu achei um pouco estranho aquela poeira toda. Depois eu percebi que realmente essa poeira era as partículas dos corpos que foram destruídos, que foram carbonizados e que foram transformados em pó. Uma parte deles se dissolveu e se incorporou no solo ali da nave. Pelo que vi, eram todos humanoides, né? Porque obviamente uma parte dos corpos foram dissolvidas e outros ainda mantinham o seu formato, né? Uma parte do formato original. Não era nenhuma raça alienígena. Diferente, né, da raça humana, parecia ser todos humanos, mas acho que não era da Terra. Eles disseram que seguiriam na investigação, aí retornei rapidamente para a minha realidade física. A nave, na parte de fora, era branca com um formato oval semelhante a gota ou algo do tipo. Assim que eu vi
que eu visualizei a nave na parte de fora, quando eu saí ali e fui observar o planeta. Refletindo posteriormente, no momento que tive a experiência, a única coisa que eu pensava era que um ataque de fora, que a nave sofreu um tipo de ataque de fora para dentro. Entretanto, como a palavra sabotagem foi mencionada, eu tive refletindo sobre isso. De fato, faz sentido que o ataque tenha sido de dentro para fora, por algum membro da própria tripulação, ou mesmo por um agente inimigo clandestino, infiltrado, ou mesmo por algum dispositivo implantado internamente, com detonação remota. Isso explicaria o fato dos escudos externos da nave permanecerem intactos, enquanto seu interior foi completamente destruído. Só que assim, o interior da nave foi completamente destruído, mas não a nave em si. O que foi destruído foi somente vida biológica, né? A nave, a parte dos controles, de tudo ali continuou intacto. A parte, digamos assim, operacional, os equipamentos. Só esse tipo de artefato só destruiu vida biológica. Ele foi programado e projetado só para destruir vida biológica. Então, tudo ali dentro da nave que não fosse biológico foi mantido intacto. Apesar de que eles disseram que não encontraram nenhuma energia que indicasse algum ser estranho a bordo, a não ser que esse ser tenha camuflado o seu rastro energético de alguma forma e assim não tenha sido detectado. Então são reflexões sobre esse ocorrido, né? E era essa a experiência que eu queria passar para vocês, que eu tive em uma projeção astral, né? Então que fique aí registrado esse relato, né, para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe. Aqueles que quiserem contribuir, pode contribuir com o Pix, né, e também com os infoprodutos. Vou aproveitar também e fazer uma oração por todos aqueles que têm contribuído, né, com o canal, tanto com seus joinhas quanto com seus comentários positivos. E também aqueles que têm contribuído com o Pix, para que Deus continue abençoando a vida de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que têm contribuído com o crescimento desse canal, que têm contribuído para que as informações importantes sobre o reino espiritual e também sobre os universos interdimensionais se tornem mais público e mais conhecido e mais acessível a todos. Abençoe a vida de cada espectador, cada participante, cada pessoa que tem participado e assistido esses vídeos, e também de todos aqueles que têm contribuído, seja com Pix, seja com o seu joinha, com o seu like, todos aqueles que têm orado também pelo nosso canal, que têm feito emanações positivas, nós abençoamos todos eles em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado a todos, muita paz e muita luz, até a próxima. Tchau.